Marvel, a principal editora americana de história em quadrinhos, com um catálogo de mais de 5.000 personagens em circulação e que atinge 4,1 milhões de unidades de HQs nos 150 países em que está presente. Como se não fosse o suficiente, a empresa ainda produz filmes e negocia seus personagens, apresentando um faturamento em torno de 800 milhões de dólares. É a principal empresa quando o assunto é história de heróis, deixando sua principal concorrente com apenas 20% do mercado. Mas como uma simples história de heróis pode movimentar tanto dinheiro? Os super-heróis são uma criação exclusivamente americana. Ícones modernos, mas com origens surpreendentes na antiguidade. Algumas das questões mais antigas que o homem busca desde que começamos a rabiscar nas paredes das cavernas são: quem sou eu? E por que estou aqui? E a mitologia aborda essa ideia. Aborda a maior questão de todas sobre o que significa ter uma vida de valor. O herói é uma ideia tão antiga quanto a própria humanidade. Em culturas de todo o mundo, histórias foram passadas entre gerações sobre grandes seres que surgem para ajudar a guiar a humanidade em seus momentos mais difíceis. A Grécia Antiga é um dos maiores exemplos quando o assunto são heróis. Para inspirar seus exércitos antigamente, Aquiles, Teseu e Hércules eram constantemente mencionados como pessoas de dons divinos que haviam superado todos os homens e feito coisas inimagináveis, servindo de exemplo para muitos que vieram depois. This is where we hold them! This is where we fight! This is where they die! O universo dos super-heróis que domina a cultura popular de hoje surgiu no início do século XX, como uma mitologia exclusivamente americana. Seus dois primeiros ícones, Super-Homem e Batman, refletiam as esperanças e medos da nação durante a Grande Depressão. Mas no início dos anos 40, os americanos confrontavam um novo desafio e o surgimento de um vilão bem real. Enquanto os nazistas começavam a invadir a Europa, os Estados Unidos de início se mantiveram neutros. Depois da Primeira Guerra, muitos americanos, mesmo não gostando do que Hitler estava fazendo, não tinham muita certeza quanto a entrar em outro conflito na Europa. Esta nação permanecerá uma nação neutra. Mas não posso pedir para que todo americano mantenha-se neutro em pensamento também. Os gibis de super-herói entraram na guerra bem antes dos Estados Unidos. E é importante eles terem sido criados por escritores e artistas judeus. Apesar de, àquela altura, o Holocausto não ser conhecido, a Alemanha nazista já era famosa por suas políticas anti-judeus.
Em Nova York, uma pequena editora chamada Timely Comics, mais tarde conhecida como Marvel, decidiu mostrar que eles não estavam nada neutros. A editora contratou um cara chamado Joe Simon. O Joe Simon tinha um parceiro, o Jack Kirby, então ele trouxe ele junto. E juntos, eles criaram um personagem chamado Capitão América. O nome dele ia ser Super América. Graças a Deus eles mudaram. O personagem foi criado com fins políticos. 2 artistas judeus incentivaram os Estados Unidos a se envolverem na Segunda Guerra e impedir o Hitler. Toda cultura popular reflete os tempos em que ela foi criada. A cultura popular boa ajuda a mudar os tempos em que ela se passa. A história de origem do Capitão América se tornou um novo mito para a era da Segunda Guerra Mundial. Você não sabe a hora de parar, né? Posso fazer isso o dia todo. Um moleque fraquinho que mal se aguentava e queria desesperadamente contribuir. Rogers. Steve Rogers é um rapaz magricela que fica tentando se alistar no exército. Desculpa, filho. Olha, me dá uma chance. Ele não passa no teste. Infusão de fumaça. Mas sua decência interior o torna um indivíduo perfeito para cientistas militares, trabalhando para criar um super soldado. O que separa ele de todos os super-heróis é que o superpoder dele existia antes de ele receber o sonho. O superpoder dele é quem ele é por dentro. O superpoder dele é o Steve Rogers. A história tinha a ver com um novo desafio urgente da América, recrutando soldados de todos os tamanhos para se unirem aos esforços de guerra. A América precisava que todo mundo, grande, pequeno, tanto faz, achasse que podia ser grande. E o Capitão América vendeu muito bem essa ideia. Em 1942, o alistamento teve um aumento em tempo recorde, lotando as forças militares com mais de 3 milhões de soldados, marinheiros, pilotos e fuzileiros. Ele era uma ferramenta publicitária, mas o Capitão América se tornou o símbolo da nação naquele momento. Mas o que o herói grego e os heróis da marca Marvel têm em comum? O herói grego era uma pessoa abençoada pelos deuses para vencer seus desafios, e isso os diferenciava das pessoas comuns. Já nas histórias atuais, o deus moderno é a ciência. Portanto, o deus atual é o diferencial dos heróis modernos. Em 1961, com a venda da Atlas caindo, o ilustrador do Capitão América, Jack Kirby, e o editor Stan Lee decidiram usar a nova fascinação da América com a ciência e o espaço. Meu editor me disse que queria que eu inventasse um grande time de super-heróis. E se eu quisesse manter meu emprego, tinha que fazer isso. E eu queria que o herói fosse o maior cientista do mundo. E eu tentei torná-los pessoas reais, mesmo que eles fossem super-heróis de gibis. Eu chamei eles de o Quarteto Fantástico. Na história de origem, uma missão científica para o espaço dá errado. A tripulação da nave é atingida por raios cósmicos e, na volta para a Terra, desenvolvem superpoderes que desafiam as leis da física. Em chamas! O Quarteto Fantástico pega a questão do espaço e transforma em uma visão horrenda. Os corpos deles são mutilados e eles brigam uns com os outros. Já chega, Sininho! Quer voar? Então voa! Mas a ciência é só uma das coisas que torna esses heróis diferentes. Diferente dos super-heróis que vieram antes. O quarteto luta contra falhas bem humanas, o que quebra as regras do heroísmo tradicional. Eles não se davam muito bem, eles tinham vários problemas. Eu pensei, cara, isso é bem diferente. Podemos perceber que a Marvel, por meio de seus heróis, ajudou a sociedade americana a enfrentar e superar os desafios encontrados pelo país, e assim ganhou importância para o cidadão, se tornando um fator cultural.